2000 é o ano, um novo milênio, tão esperado e temido. Havia o temor que um bug ia desligar todos os computadores do planeta, ou que as profecias de Nostradamus e tantos outros iriam acontecer. Era o fim do mundo anunciado. Pois bem, nada de extraordinário aconteceu. Veio o ano de 2000, como tantos outros, seguiu. Mas para os Cresces e para o COFES, a situação não era tranquila. As contas não batiam. O déficit era enorme. Era preciso agir rápido, ou todo o sistema colapsava. A partir de então, um intenso trabalho foi realizado junto à Câmara e o Senado para uma legislação que permitisse a autoria do texto da Lei 10.795 de 2003, que possibilitou a reunificação da categoria e o arquivamento de mais de 300 ações e recursos judiciais em todo o sistema COFES-Cresce. A nova lei salvou o sistema COFES-Cresce e também acabou com as ações judiciais pela redução da anuidade ao valor de 2 MVR, que seria de apenas R$ 39,00, inviabilizando qualquer gestão. Foi então, estabelecendo um teto legal definitivo, corrigido anualmente pelo IPCA, e pôs fim às ações judiciais sobre eleições, movida por vários sindicatos e também por muitos empresários que queriam o direito de votar como pessoa física e também jurídica. Esta vitória passou a dar equilíbrio financeiro aos Cresces e ao COFES, além de beneficiar outras categorias de classe, para a tristeza dos sindicatos e para a paz no sistema. A lei acabou também com o terço sindical. Agora, com a casa entrando nos eixos, precisava-se que a entidade fosse reconhecida pela sociedade, para que a valorização da categoria começasse a ser uma realidade. Um nome e uma logomarca foram criados: Sistema COFES-Cresce. A palavra sistema passou a ser referência para todas as outras autarquias de classe. E assim, a casa começou a ter a sua imagem. Iniciou-se um investimento em publicidade. No início, tímido, pois o caixa não permitia uma ampla mídia, mas foi o suficiente para que o país passasse a saber que existia um sistema que representava os corretores de imóveis e defendia a sociedade contra os aventureiros. As mídias sociais começaram a ser uma realidade. Incrível falar sobre isso, mas o fax ainda era o principal meio de comunicação, além do telex e do telefone. Mas aí vem a revolução digital e o e-mail passou a ser uma ferramenta cotidiana, mas havia uma forte resistência por parte dos corretores em adquirir e trabalhar com o computador. Tanto que apenas 14% deles possuíam um, e muitos não sabiam operar o equipamento com eficiência. Mas o mercado exigia agilidade e o sistema logo detectou isso. Em 2005, foi criado o Programa Nacional de Inserção Tecnológica, incentivando o acesso de corretores de imóveis à internet. PRONIT, através de um intenso trabalho. E claro, com a exigência do mercado, hoje 100% dos corretores de imóveis estão com seus sistemas de comunicação, seja computador, tablet ou celular, e realizam contato com os seus clientes dentro e fora do Brasil. A casa já se comunicava bem, já havia um intenso trabalho de comunicação corporativa e institucional. A sociedade passava a ver o corretor de imóveis como um profissional indispensável para a transação imobiliária. Mas faltava, de fato, saber quem era este corretor de imóveis. Afinal, é deles a casa. Portanto, foi realizado um levantamento do perfil profissional dos corretores de imóveis de todo o Brasil por meio de recenseamento e de amostragem qualificada. Esses dados orientam até hoje as ações adotadas pelo sistema COFES-Cresce em prol da categoria, pois a grande comunidade passou a ter seu perfil identificado. Com as fronteiras ampliando-se através da acelerada evolução das mídias sociais, os simples sites de venda de imóveis começaram a ficar obsoletos. O sistema identificou isso e, em 2006, lançou o primeiro portal de imóveis feito exclusivamente para atender os corretores de imóveis, o RedeMob, que chegou a ser premiado internacionalmente.
E hoje, o Portal Brasil assumiu essa função, com milhares de imóveis ofertados por corretores credenciados no Brasil e no exterior. Foi por esse motivo que o sistema COFES-Cresce estreitou as relações internacionais com a ANAR, National Association of Realtors, dos Estados Unidos. Ambas somam mais de 2 milhões de corretores de imóveis. Implantou em parceria com a ANAR, o CPS, Certified International Property Specialist, que formou quase 1.000 profissionais para atuarem em parceria com os corretores americanos. E agora, devido à ampliação do interesse em outros países, criou o Corretor Mundi, divulgado na TV Mundi News, e que este ano já terá a primeira turma a receber esse certificado. O sistema também é fundador da CILA, Confederação Imobiliária Latino-Americana. Devido a essas ações, o sistema COFES-Cresce é referência mundial, estando presente em todos os continentes. Participa ativamente de 2 dos maiores eventos internacionais do setor imobiliário: o evento anual da ANAR, no qual já foi premiado inúmeras vezes, e do MIPIM Awards, o maior evento internacional do mercado imobiliário que acontece anualmente na cidade de Cannes, na França. Isto cria uma demanda de profissionais cada vez mais qualificados. E este é o objetivo do incentivo à formação de nível superior para corretores de imóveis, com a criação de inúmeros cursos de gestão de negócios imobiliários em todo o Brasil. O número de corretores com nível superior e bilíngues aumenta ano a ano. E o mercado vem ganhando muito e, por consequência, toda a sociedade. Mas a ação social também tem grande importância para o sistema. Resolução COFES número 675/200. Aprovação da isenção do pagamento de anuidades a corretores de imóveis com mais de 20 anos de contribuição e 70 anos de idade. Resolução COFES número 162/B de 2002. Criação da Comenda JK Juscelino Kubitschek, para homenagear personalidades corretores de imóveis ou não que militem em favor da sociedade brasileira, da categoria e do mercado imobiliário. Resolução COFES número 778 de 2002. Aprovação de resolução que possibilita aos CRECES instituir medalhas regionais do mérito imobiliário. Criação do Cadastro Unificado de Corretores de Imóveis do Brasil, a fim de prevenir a fraude ao processo de inscrição. Criação do CARP, Cartão Anual de Regularidade Profissional para corretores de imóveis, pessoas físicas. DAREM, Diploma Anual de Regularidade Empresarial para imobiliários. Criação da DINAF, Diretoria Nacional de Fiscalização do COFES e do GEAF, Grupo Especial de Agentes de Fiscalização Federal, em apoio aos CRECES. Criação de 6 regiões de integração regional e diretorias adjuntas de relações institucionais, assuntos pedagógicos, relações internacionais, assuntos legislativos e avaliação imobiliária. Resolução COFES número 1.197 de 2010. Criação da Corregedoria Nacional e do cargo de Corregedor Federal. Investimentos no sistema. Investimento para construção e ou ampliação de sedes próprias de CRECES em todo o Brasil. Doação de mais de 150 veículos para uso da fiscalização a conselhos regionais. Apoio permanente à gestão dos CRECES de menor poder aquisitivo, com a doação de computadores e outros equipamentos, além do fornecimento de técnicos em TI sempre que solicitados. Aquisição de terreno e planejamento da construção de uma nova sede para o COFES, em local privilegiado da capital federal, que agora já está em acelerado processo de construção. Comunicação. Instituição de um serviço de comunicação no sistema COFES-Cresce para manter um canal de diálogo com a categoria e a sociedade. Criação e manutenção do jornal COFES Notícias. Do informativo da presidência do COFES, você precisa saber. A revista Revista COFES.
lançamento da TV COFES, TV COFES Capacitação, canal com conteúdo pedagógico voltado para os corretores de imóveis. Para a formação de corretores para atuarem no mercado internacional, além do curso, também foi criado o canal TV Mundi News. Apoio às assessorias de comunicação de todos os CRECES, estimulando a troca de conteúdos entre os estados. Realização dos eventos anuais através das redes sociais, como o ciclo de palestras Saber Imobiliário. Apoio a eventos regionais destinados à qualificação profissional da categoria, como Consine e Consim. Criação do Embrace, Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. Em outubro de 2024, a realização do UCIME 360, com a presença de mais de 20 mil corretores de imóveis e que se solidifica como o maior evento imobiliário da América Latina. Investimento constante na grande mídia, mostrando através de comerciais para a televisão a presença do sistema para toda a sociedade. Ampliação do mercado para a categoria. Articulação nacional do primeiro e segundo convênios Caixa-Cresce para a venda de imóveis adjudicados pela Caixa por corretores de imóveis, estabelecimento de parceria com a Caixa para fiscalização conjunta do Plano Minha Casa Minha Vida em todo o território nacional, sob a coordenação do vice-presidente do COFES, José Augusto Viana Neto. A aprovação pela Caixa de sugestão feita pelo presidente do COFES para permitir o uso do FGTS em lances nos consórcios imobiliários. Em 2024, ele foi ampliado e os corretores de imóveis passaram a ter prioridade nos leilões de imóveis da Caixa. Também já são reconhecidos como avaliadores, além de terem hoje prioridade na venda dos imóveis da União. Criação do CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de Imóveis e do Selo Certificador de Avaliação. Uma vitória judicial definitiva em última instância, proferida pelo STF, contra o COFEA e o IBAP, que consolidou irreversivelmente o direito dos corretores de imóveis de realizarem avaliação de valor de mercado de imóveis pelo método comparativo de dados, inclusive com a expedição do PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária. Conquistas políticas. Fortalecimento da participação do COFES no Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentados. O Conselhão, que durante anos teve a liderança do vice-presidente do sistema, José Augusto Viana. Inserção do COFES, como membro do COAF, Conselho de Fiscalização de Atividades Financeiras, por meio da Lei de número 9.613, de 3 de março de 1988, e da Resolução COFES número 1.168, de 2010. Intensa participação na aprovação da Lei 13.097 de 2015, a qual determinou a concentração dos atos registrais, garantindo que o negócio imobiliário não pode ser desfeito por ordem judicial baseada em dívida pretérita do vendedor, se tal dívida não estiver averbada na matrícula do imóvel no momento da escrituração. Esta mesma lei instituiu a possibilidade de associação sem vínculo empregatício, mediante contrato particular entre corretores, criando a figura do corretor associado. Participação decisiva do vice-presidente do sistema, Augusto Viana, na aprovação da Lei 11.000 de 2004, que possibilitou aos conselhos federais estabelecer valores e normatizar o pagamento de diárias, jetons e auxílio representação a diretores e conselheiros federais e regionais. Novamente, esta vitória beneficiou todas as outras entidades de classe. Instituição da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário.
Hoje é a segunda em representação parlamentar, com mais de 350 deputados e senadores integrados. Proporciona a maior representatividade dos corretores de imóveis, mediante a persistentes contatos aos poderes executivo, legislativo e judiciário. A criação da Agenda Legislativa dos Corretores de Imóveis, já na sua 11ª edição, contemplando estudo técnico que determina o apoio total, parcial ou a rejeição do sistema COFES-Cresce em relação a cada um dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que digam respeito ao mercado imobiliário ou à profissão de corretor de imóveis. A agenda é distribuída gratuitamente a todos os 513 deputados federais e 81 senadores, além de autoridade dos poderes executivo e judiciário. Insistente e marcante presença no Congresso Nacional, inclusive com discursos contundentes em nome da categoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, principalmente em sessões especiais em homenagem aos corretores de imóveis por ocasião da data magna da profissão. Criação, mediante portaria da Comissão Especial de Defesa das Prerrogativas dos Corretores de Imóveis, assento no Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, conquistas administrativas, autoria e elaboração do atual regimento do COFES e do regimento padrão dos CRECES, substituição do método de gestão intimidativo, anteriormente adotado pelo COFES, pelo método orientativo, que resultou na eliminação das intervenções do COFES nos conselhos regionais. Unificação da data de posse dos conselhos regionais e do federal em 1º de janeiro do primeiro ano de cada triênio. Até o ano de 2000, os mandatos dos CRECES e do COFES não eram coincidentes. Os primeiros terminavam em julho e o segundo em agosto. Além do transtorno da não coincidência de datas, o término dos mandatos no meio do ano acarretava grandes problemas de gestão para os novos administradores. Hoje, todos os mandatos terminam no dia 31 de dezembro do último ano do triênio. Implantação das câmaras recursais no COFES, proporcionando mais qualidade e agilidade no julgamento de processos administrativos disciplinares, PAD, em grau de recurso, praticamente eliminando o problema da prescrição por decorrência de prazo, até então muito comum no sistema COFES-Cresce. Hoje temos 5 câmaras em funcionamento, que julgam até 900 processos por sessão. Antes, conseguíamos julgar não mais do que 50 processos em 3 dias de sessão. Criação e implantação das turmas julgadoras nos CRECES, possibilitando igualmente maior agilidade e qualidade nos julgamentos de PADs, na origem acabando com o acúmulo de processos e com as até então costumeiras prescrições por decurso de prazo. Implantação do atual sistema de eleições eletrônicas em todo o sistema COFES-Cresce, já na sua 4ª edição. Estabelecimento de regras ideais para a utilização de nome fantasia por pessoas jurídicas, a fim de prevenir fraudes ao consumidor e conferir maior credibilidade aos inscritos no sistema COFES-Cresce. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um trabalho diário e constante de todo o sistema para preservar as informações, impedindo o uso de práticas de crimes digitais. Acordo com o Banco do Brasil para a cobrança dos corretores inadimplentes, permitindo que, ao entrarem em dia com o sistema, possam retomar as suas atividades e transformando um passivo em um ativo, em benefício de todo o sistema. Prêmio de Governança, conferido ao sistema e ao Cresce de São Paulo. Realização do CIPLAT, Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
e financiamento ao terrorismo no mercado imobiliário, provando, mais uma vez, a preocupação do sistema na preservação da sociedade através de ações concretas. E assim, ao longo do tempo, nossa casa ganhou força, potência, reconhecimento nacional e internacional. O corretor de imóveis há muito deixou de ser uma profissão acessória e passou a ser a primeira profissão de quase 600 mil homens e mulheres que atuam para que o sonho maior de cada brasileiro seja uma realidade, a conquista da casa própria. Estaremos sempre lutando para que o sonho nunca seja desfeito. Afinal, somos um sistema. O sistema COFES Cresce.